Boa noite para você aí de casa. Mesmo com tantas mudanças em nossa sociedade, amor de muitos casais ainda perdura e pode servir de exemplo para muita gente. Será que existe algum segredo para isso? Fica aqui comigo, porque hoje está um tanto romântico o nosso quadro Champanhe no Divã. Para falar sobre amores duradouros, eu recebo hoje, você não se enganou de feriado, tá? Apesar da gente ter uma figura um tanto quanto conhecida, o Aristides e também a Isabel, os dois que são irmãos, né? E ambos têm um relacionamento bastante longo, né, Aristides? Quanto tempo o senhor está casado? São 37 anos. 37 anos? E a senhora? Eu 47, já vai indo, vou fazer 48 agora. Quase bodas de ouro já. E me fala uma coisa, qual que é o segredo para um casamento de tanto tempo, assim, dar certo? Primeiro, você tem que passar, às vezes, por cima de muitas coisinhas, né? Não sendo coisas graves, assim. Então, a gente consegue levar, né? Mas não é fácil. Eu acredito que tantos anos de relacionamento, são muitos os acontecimentos, são muitos fatos que acontecem que a gente é obrigado a lidar a passar por cima disso, né? Certo. A ter que lidar, enfrentar de frente. E aí é uma escolha, né? Ou você desiste, e aí é onde acho que muitos casamentos acabam terminando, ou você passa por cima e continua. O que a senhora acha, seu Aristides? Eu concordo com ela. O casamento, a vida a dois, não é fácil, é difícil. Não é assim, encontra-se o primeiro problema, já briga, desiste. E a gente tem que, quando surgem os problemas, tem que enfrentar, achar soluções, como ela disse, passar por cima e continuar para frente. Não pode desanimar. E outra coisa, eu não sei, acredito que ela pensa assim também, eu pelo menos penso assim, porque quando casei, a meta minha era ter uma família, construir a família, que hoje eu tenho 3 filhos, já tenho netos, então isso agora que vem a gratificação todos aqueles problemas que passou, agora ter os netos lá, deixa a gente... É onde você olha e fala, valeu a pena, né? Valeu a pena, exatamente. E por que você acha, Isabel, que os casamentos de antigamente duravam muito mais do que hoje? Porque aquele tempo parece que, não sei, os casais não tinham tanta violência, assim, entre a união, que nem hoje, né? Por qualquer coisinha, estão brigando, já falam em separar, ou tá matando... É desse jeito, é muita violência, né? Então, antigamente, parece que não tinha isso. E outra coisa, a gente queria manter, que nem os pais da gente, que foi também casamento muito longo, que nem o nosso foi de quase 60 anos. Era uma cultura então, diferente. A gente tinha vergonha quando falava em separar, né? Eu acho que... As pessoas, eu acho que ponderavam muito mais, passavam, acho que, por cima de problemas muito mais graves, né? Exato. Eu acho que porque a cultura, até mesmo religiosa, principalmente as pessoas que conviviam... Porque eu acho que, algum tempo atrás, as pessoas eram muito mais religiosas, e acho que especialmente da religião católica, né? E o catolicismo, ele... predizia muito isso, eu acho que diz muito até hoje, só que hoje os tempos são outros, né? De que o casamento era uma coisa insolúvel, e as pessoas eram vistas tanto dentro da religião, quanto na sociedade em geral, como pecadoras, como erradas, como promíscuas e todas as qualidades negativas, enfim, quando se separavam. Teve uma das irmãs da minha avó que a neta dela sofreu abuso do padrasto, né? E a irmã da minha avó falava para a filha assim, não, você não vai separar dele, porque ele é o seu marido. Como é que vai ficar isso na sociedade? E ela fez tudo o que tinha que ser feito, separou, denunciou e tudo mais. Mas para você ver como a mentalidade... Né? A aparência, o que a pessoa tinha que se mostrar na sociedade era muito mais importante do que
os valores ali pessoais que estavam envolvidos, né? Concorda que as pessoas passavam por cima de coisas até graves, por isso que durava? Exatamente. Só que nem no meu caso, graças a Deus, eu nunca tive assim um problema, vamos supor, de eu ter que enfrentar uma coisa grave e passar por cima para poder chegar a esse casamento até agora, né? Mas assim, sempre alguma desavença, uma briguinha, às vezes coisa por causa de filhos, que nem o meu no caso, quando meus 2 filhos mais velhos eram pequenos, o negócio dele era chegar em casa e não ver brinquedo esparramado pela casa. Sabe, briguinhas assim entre eu e ele, mas era por causa das crianças de brinquedos assim, Sim, né? são brigas do Agora, cotidiano mesmo, quando né? eu tive já minha terceira, que foi um raspo de tacho, né? Essa já foi mais diferente, aí as coisas mudaram muito já. A senhora teve essa filha com quantos anos? Depois, com 40, eu ia completar 43 anos. Ah, é? Eu já tinha diferença de quantos anos entre... 14 anos Nossa. do ela e do irmão. A gente estava falando aqui sobre briguinhas do cotidiano, né? Senhor Aristides, o senhor acha que exigir muito um do outro no casamento é uma coisa que, sem olhar para a própria atitude, né? É uma coisa que também acaba com os relacionamentos? Exigir pode, mas tem que ser, tem que ter, tem que dar, seguir na balança, tem que ser moderado, tem que compreender, porque não adianta só exigir e não dá nada. Então tem que ser uma coisa que esteja balanceada. Tudo equilíbrio, né? Isso, tem que ter equilíbrio, porque aliás, o casamento tem que ter a parte de compromisso, a responsabilidade do compromisso, comprometimento dos dois, de ambos os lados, mas também não pode prender, virar uma cadeia. É isso aí. A gente volta a falar sobre esse assunto rapidinho, mas antes a gente vai para um breve intervalo e volta já já falando sobre relacionamentos duradouros. É um instantinho só. Estamos de volta com o programa Antenadas e antes de darmos sequência aqui, eu quero agradecer ao Celebrity Hair, que vem cuidando do meu cabelo. Cada dia do programa um penteado diferente. Um beijo pro pessoal lá, para toda a equipe. E aqui, falando de relacionamentos duradouros, estamos com o nosso Papai Noel querido aqui, Aristides, e também com a Isabel, que é a irmã, né? E ambos têm relacionamentos longos, né? E estão cheios de histórias aqui para contar pra gente e dicas para dar para você, né? Que quer ter um relacionamento longo também, né? Precisando de dicas aí. Bom, depois que os filhos chegam, o relacionamento do casal muda? Como que a gente tem que lidar aí com... Né? Como a senhora estava falando, né? Que acaba tendo briguinha por causa de brinquedo espalhado. Qual que é a dica aí, gente, nesse caso? Não, quando chega, vamos supor, o primeiro filho, quer dizer, se está já aumentando a família, é uma alegria, né? Só que aí, quando eles pegam uma idade maiorzinha, depois dos seus 3, 4, 5 anos, se já entendem um pouco, pega as coisas, para. Aí o pai acha que não, que a mãe que não está ensinando, né? É isso que eu ia perguntar, sobre a responsabilidade de educar, né, Aristides? Quando a mãe fala não, o pai vai lá e fala sim. É um problema, não é? É um problema. Ou vice-versa, é um problema. Mas aí é que eu falei, tem que... Olha, quando vem os filhos, principalmente a mãe, ela dá mais atenção para o filho, esquece um pouco o marido. Isso é um problema Isso também. O marido tem que... Então, a parte do homem é compreender esse lado. Isso é poucos que consegue aceitar isso, né? Porque ele tinha uma mulher só para ele, agora já está dividindo. E se vê mais filho, mais divisão tem. Então ele tem que compreender, participar, ajudar. E essa parte aí é a parte mais difícil, porque a mãe, um fala sim, o outro fala não. O pai quer levar a criança para um futebol, a mãe quer levar a criança para um outro lado, então é complicado. Mas aí é uma boa conversa, uma boa troca, um bom diálogo. Tem que entrar num consenso, né? Porque, principalmente, eu estudo, né, psicologia e tal, e uma das coisas que eu lembro de ter lido em alguma das teorias é de o casal entrar num consenso sobre a educação dos filhos. Porque
Senão você acaba confundindo até a cabeça dessa criança sobre aquilo que pode e aquilo que não pode. Né? Então, a mãe coloca uma regra. Você não vai comer doce, por exemplo, se você não almoçar. Né? Aí o pai vai e dá doce. Né? Ou então, quando os filhos estão adolescentes, né? A mãe chega e fala... Não, você não vai sair porque você não fez suas tarefas da escola. E aí o pai fala, ai, filha, vai lá. E aí isso acaba causando um conflito entre o casal. Então, é importante que se tenha uma conversa, que o casal entre num consenso antes de aplicar essas regras nos filhos, porque senão a confusão tá gerada tanto na educação da criança quanto no próprio casal que passa a ser comprometido. E aí é complicado, né? Mesmo porque quando vem os filhos... como a gente estava falando aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado para não deixar de ser um casal e passar a ser pai e mãe só. Isso acontece, não acontece também? Acontece muito isso. Às vezes é o que causa muita briga, discussão, e aqueles que não conseguirem superar essa fase é o que acaba dando separação. Será que o fato de as pessoas estarem hoje mais atarefadas, né? Porque hoje em dia as mulheres também se colocaram mais no mercado de trabalho e tem que dividir muito mais a tarefa entre ser mãe e lidar com a carreira. E às vezes é tanta coisa para fazer que isso acaba também interferindo no relacionamento. Por isso que os casamentos de antigamente acabavam dando mais certo, que a mulher ficava mais em casa, né? Existiam muito mais donas de casa do que hoje, né? Hoje a mulher saiu mesmo a campo para trabalhar. Isso, será que impacta nos casamentos que não estão dando certo hoje? Eu acho que atrapalha isso daí, porque antigamente... as mães eram mais caseiras, né? Ficava mais com os filhos. Agora, que nem eu sempre trabalhei. Só que logo que eu casei, meu marido propôs. Você pode trabalhar, mas procure alguma coisa dentro de casa. Então, sempre costurei. Aí depois que a minha primeira filha tinha acho que 13 para 14 anos, aí eu montei um comércio. Aí foi até, bem dizer, há pouco tempo, eles foram criados sempre junto comigo, né? Sempre tiveram aí. E esse negócio agora das mães trabalharem, os pais, crianças, fica com babá ou fica com, às vezes, alguém da família, que nem fala, as avós também atrapalha muito a criança, porque se os pais, a mãe não quer que faça isso, o pai deixa, mas está com a avó, o avô que seja, tia, aí eles deixam a criança mais peralta, né? Eu acho que a família acaba se desestruturando muito, porque é cada um para o lado, é criança na escola ou com babá, e a mãe no trabalho, também está em relação, em contato com muitas pessoas. Então, na primeira briga, acho que as pessoas não estão pensando mais em manter a união. Então, acho que uma das coisas para que um casamento dê certo, eu falo porque eu tenho 13 anos de casada já. Eu casei com 21 anos, né? E a gente já passou assim por muitos problemas, muitas crises também já quase, né? Mas enfim, a gente passou por cima e tá bem, lógico, entendeu? E pretendo chegar assim como vocês, 30, 40, 50 anos de casados, e eu acho que vai rolar. Mas enfim, eu creio que muitas coisas, o casal tem que pensar, e antes de ser família e profissional e tudo mais, que é um casal, e que se propôs a se casar e manter esse casamento, né, passar por cima de tudo isso, não é, Aristides? Eu acho que tem que passar, sim. Agora, quanto a mulher trabalhar, eu tenho dúvidas se isso atrapalha ou não, mas o que eu acho que é os dois saber trabalhar com a situação, entendeu? Pode ser que se não souberem trabalhar com a situação, vai atrapalhar sim o casamento. Mas se os dois tiverem boa cabeça, bom diálogo, e souberem enfrentar a situação... Os tempos mudaram, né? Os tempos mudaram, porque não vai... E os ciúmes acaba depois de muito tempo de casado? Olha,
O da minha esposa não acabou, não. Ele tava Ela falando pega antes da pesado. gente começar. Ela pega pesado. Eu achei que acabava. Eu acabei de Não, romper com a não minha acabou. crença, né, aqui com o Aristides, depois de Não, 30 e dela- poucos anos de não, casado. dela não Tem acabou, ciúmes não. ainda, viu, gente? Não acaba assim. Então a gente tem que lidar com muitas coisas, né? Muita coisa que tem que passar para se chegar a tantos anos assim de Exatamente. casamento. Gente, a gente está terminando aqui o nosso bloco. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, dizer que você, Aristides, é uma simpatia. Não vou chamar nem de senhor, né? Apesar de ser o nosso querido Papai Noel. Mas é uma pessoa muito jovem, assim, eu Obrigado. acho, de Obrigado. espírito. A senhora também, adorei conhecê-la. Espero que obrigada. voltem assim que puderem, que quiserem, aqui no nosso programa. Certo. E hoje nós Que vamos agradeço. ficando por aqui com o quadro Champanhe no Divã, mas o programa ainda não terminou, porque daqui a pouco vamos mudar todo o nosso clima e vamos esquentar o programa no quadro Desejo Oculto. Aguenta aí um instantinho só.